Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica. Hoje nós estamos dando continuidade àquela ideia do campo astral, né? Você se inscreve, comenta, olha a fala anterior, porque como é continuidade, a gente já contou que o campo astral ele é como eu respondo às situações de vida, porque ele está formado pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, como o nosso pensamento atua em cima disso, as nossas escolhas. Então, e não é nada separado, é tudo junto. Então, a gente estava conversando sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, né? A gente foi até esse ponto aonde nós estávamos pensando a nossa vida como uma rosa dos ventos. Então, a gente tinha lá os nossos pontos cardeais e os nossos pontos colaterais. Como eu lido, como eu respondo àquilo que a vida traz, ao estímulo que a vida traz, como eu lido comigo mesmo. Eu me conheço, me desconheço, eu dou atenção para mim, eu não dou. Como eu lido com o outro, valorizo mais o outro, valorizo menos, faço de conta que ele não existe. Então, isto vai fazendo, vai compondo o meu campo astral. Como eu lido com a minha família, os meus familiares, de casa, pai, mãe, marido, filho, como eu lido com o meu trabalho, que respostas eu dou, eu vou disponível para o trabalho, eu vou emburrada para o trabalho, eu vou no trabalho para eu me desenvolver, ou eu vou no trabalho só para ganhar dinheiro, como que é? As coisas não são incompatíveis, a gente pode ir para ganhar o nosso sustento e também crescer com isso. Como nós lidamos com os nossos recursos, como nós lidamos com o nosso cotidiano, como nós lidamos com o nosso estudo, eu me aplico, não me aplico, transformo o meu estudo num recurso ou não, eu projeto as coisas, corro atrás dos meus projetos, eu não vou vivendo de qualquer jeito, não tenho projeto nenhum. Então, isso tudo, como eu respondo a todos esses temas, compõe o meu campo astral e você vai pensando, vai olhando, porque nós amadurecemos ao sol das nossas experiências, não é? Então a gente vai caminhando, vai vendo. Você certamente lembra da história do tsunami no Japão, lá no Oriente, né? E aquela região daquela ventania, daquele desgaste que aconteceu, aquela tragédia, destruiu tudo. Ficou um pinheiro solitário lá naquela região, ficou só aquele pinheiro lá em pé, né? E aquele horror, como cada um vai responder a isso. E esse violino que está na tela, que é o violino do tsunami, no tampo inferior dele, lá atrás, né, que não está aí na frente, eu não tive meios de trazer tudo para você, mas você imagina que lá atrás dele tem uma imagem de um pinheiro solitário. O único que restou, depois que passou aquele furacão por lá, foi o único que ficou. E esse pinheiro ficou chamado de Pinheiro dos Milagres, né? E o violino foi construído com madeiras que sobraram daqueles escombros, aquela madeira que estava tudo estrupiada lá. E um pequeno galho desse violino, e um pequeno galho desse pinheiro, ele veio também para o violino para simbolizar que toda aquela tragédia, mais aquilo que ficou em pé, a gente podia ir para adiante. E aí tem aquela violinista que pegou esse violino e foi tocar com tudo que ela tinha na alma, no coração dela, fazer aquela Ave Maria que ela tocou e que foi maravilhoso, né? Então, como que a gente vai reagir a uma coisa? Gente, não era uma dor de cabeça, não era uma gripe, não era um atraso na conta de luz, não era. Era um lugar, era uma devastação que acabou com tudo. Pois teve aquele construtor de violino, aquela pessoa que foi lá e fez, ele reconstruiu. Isso me lembrou muito aquela história do Fênix, né? Que ele se reconstrói a partir das cinzas. Como é que você se reconstrói?
O que você considera cinza na sua vida para você se reconstruir? Como você responde aos tsunami que aparecem na sua vida é que você elabora o seu campo astral. Muitos de nós não tem um crescimento assim nessa direção. Tem um crescimento que nem sempre é harmônico. Então as pessoas vão procurar algumas sugestões que a gente trouxe aí, né? Às vezes a pessoa, ela corre atrás de um curso, atrás de uma terapia. Se você precisar de uma terapia, não arranca seus cabelos. Ai, terapia é coisa de gente louca. Não, não é. É coisa de gente consciente que está precisando de uma ajuda. Olha, quando você tá com um dente que dói, que tá caindo, o que você faz? Você vai lá no dentista e ele cura, ele dá um jeito, ele arranca, ele põe lá um outro dente, ele faz um tratamento e você não se sente diminuído por causa disso. Quando você tem ideias que estão lá em briga dentro da sua cabeça, você vai para um curso que elucida, você vai para uma terapia, ou você faz os seus próprios experimentos. Olha, só vou experimentar isso, se der certo eu continuo, se não der eu não continuo. Você vai para tratamentos, então aparece lá um tratamento, você se tratando. Ou você vai, por exemplo, ela sabe, eu gosto de tomar passe. Ótimo, vai, faça os seus tratamentos, procure a sua ajuda para dar tempo de você se refazer. Você não pode se entregar só para o passe e achar que o mentor é que tem obrigação. Não, o mentor tem obrigação da vida dele, quem tem obrigação da sua é você. Então, sabe, essas respostas que a gente dá à vida, a gente procura se ajudar quando a gente procura um curso. A gente procura se ajudar quando a gente procura um tratamento. A gente procura se ajudar quando a gente procura uma terapia, um passe. É a busca do reencontro, a busca do reequilíbrio. Eu buscando me harmonizar. Quando eu estou buscando me harmonizar, eu estou colocando o meu campo astral, o meu campo das emoções, o meu campo dos sentimentos, das minhas vontades em equilíbrio. Porque esse equilíbrio, gente, esse campo, ele não é uma coisa parada. Ele é uma coisa dinâmica, ele está agindo, ora eu quero isso, ora eu quero aquilo, e conhecer um pouco essa dinâmica é uma coisa muito interessante. Como é que você está gerenciando um escritório, uma escola, uma empresa, e você não sabe como é que aquela empresa funciona? Como é que você gerencia a sua mais importante empresa e você não sabe como isso funciona? A gente há de pensar nisso, né? Lembra que a gente comentou que a gente trazia uma bagagem no nosso nascimento? É igual uma viagem, né? Você vai tá vendo lá na tela, a cegonha vem vindo e ela vem trazendo uma bagagem para o ser. Você veio de uma outra dimensão para cá, você vem trazendo uma bagagem em forma de semente. E essa sementinha vai desabrochar. Você vem trazendo uma bagagem que tem a ver com o seu intelecto, que tem a ver com a sua emoção, que tem a ver com a sua sexualidade. Tudo aquilo que você é foi adensado numa sementinha e você vem trazendo essa sementinha para cá. É uma nova encarnação, o renascimento, o seu nascimento hoje no seio dessa família, né? É uma nova encarnação, um novo elemento, uma nova situação, um rearranjo, uma reorganização, uma nova adaptação. Eu trago as minhas necessidades, as minhas possibilidades na minha bagagem e vou atuando e chego aqui. E se eu tiver um desenvolvimento onde eu tenha alguma compreensão, a minha família, a minha escola, os meus responsáveis, alguém, né, que more ali comigo, me facilite a compreensão da minha estrutura, da minha natureza, das minhas possibilidades. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Às vezes, as mães, elas fazem tudo para os filhos. Algumas, eu não era dessas, tá? Eu não era. Então,
eu entendo assim, essa criança tem possibilidade, vamos estimular a possibilidade dela? Estimulando a possibilidade dela, ela desabrocha. Se eu der tudo na mão, se eu der tudo na mão, ela nem percebe quais são as possibilidades dela. Então ela fica muito limitadinha, porque tudo chega para ela. E isso vai dificultar a autoestima da pessoa, que não vai se sentir capaz de fazer coisas. Então, a autoestima, que a gente vai consertar depois lá na terapia, era para ter começado lá quando eu era pequenininho. Eu sou capaz de ir sozinho, sou capaz de fazer sozinho. Outro dia, o meu filho, ele falou assim para mim, o mais velho: olha, mãe, eu vou fazer assim, assado, eu fiz, já aconteceu. Aconteceu, era uma cirurgia. Aconteceu, agora tô melhor assim. Eu falei, cara, você vai fazer uma cirurgia, você não fala nada? Foi você que me ensinou que tudo que eu posso fazer sozinho, eu não devo dar trabalho para ninguém. Pensei cá comigo, é verdade. Esse foi o meu discurso a vida inteira, né? Então, você vai olhando, que você vai trabalhando a autoestima. Não deu para fazer na infância, a mãe não sabia? Não estou falando, não estou freudianamente culpando a mãe, não é isso. Não deu, ela fez o melhor que ela sabia, ela não ensinou. Então você começa a pensar que é possível a gente fazer isso para os nossos filhos desde pequeno, né? Estas coisas ajudam e facilitam o desabrochar que aquela criança trouxe em sementinha para passar pelas experiências deste momento, desta vida agora. O entendimento da vida após a morte também, o que para mim é uma coisa tranquila, e eu nunca fiz segredo disso na minha família, para os meus filhos, não, a vida continua depois da morte, o que é diferente de uma alucinação, o que é diferente de um surto, o que é diferente de um trânsito, sabe, essas noções de coisas das suas crenças e das coisas que existem, e tentar situar uma coisa e outra para não fazer confusão. Na minha casa todo mundo sabe que mediunidade é o assunto favorito da mamãe, ela trabalha com isso, a clínica dela é disso. Então, sabe, isso ajuda o sujeito a entender pouco ou muito. Aí eu me fecho para as coisas, eu não ajudo ninguém. Então, você lembra lá da história do Lavoisier, que tudo se transforma? Então as coisas vão se transformando. Você chegou no planeta com a sua sementinha, você teve uma família, você teve uma escola que te deu ou não informações, você trouxe aquilo para você e você foi transformando aquilo. E aquilo foi indo, dependendo da crença do sujeito, por exemplo, pensando em temas abstratos, né? Vai depender muito. No mundo cristão, por exemplo, o céu, o purgatório, o inferno são coisas que povoam o universo cristão. Mas se a gente estivesse falando do universo grego, o Olimpo, os Campos Elíseos, o Tártaro, as coisas mudam de nome, mudam um pouco o significado e você tem que respeitar a cultura daquele cara. Em cada cultura você entende que essa vida astral, essas comunidades astrais, né, elas funcionam por magnetismo, cada cultura tem o seu jeito de explicar, né? A literatura do Chico Xavier, que eu acho assim uma coisa fantástica, porque imagina, um cara vem e escreve 412 obras. Quem escreve 412 obras? Eu escrevi 4, 5 livros, gente, e acho assim, sabe, tem que parar, pensar, escrever. O cara escreve 400 livros. Tem que ter alguma coisa ali, eu tenho que explicar isso, eu tenho que ver, eu tenho que entender. Então, essa literatura dele, e ele psicografava, né, escrevia os livros, e quem estava do outro lado, muitas vezes ditando o livro, era André Luiz, né, que aqui na Terra, segundo a gente soube, ele era médico. Então, André Luiz fala que a matéria astral corresponde com exatidão à matéria física. Isso para a gente entender que você tem um corpo físico e que você tem um corpo semelhante no astral. Não bastando a literatura do Chico e a fala do André Luiz,
você vai para a teosofia. E eu gosto muito desse estudo comparado das religiões, eu curto muito isso. E a teosofia diz com todas as letras que a matéria astral, ela compreende, ela corresponde, ela está aqui exatamente como no corpo físico. Ah, legal, então o campo astral do cidadão é atado célula a célula ao corpo físico do cidadão. Então é uma réplica, um é uma réplica do outro. E você tem um para o universo astral, para a dimensão astral, e um para a dimensão física. É assim que a literatura espírita nos mostra. Porém, quando imagina assim, você está tudo bem aqui, e a pessoa sofreu um acidente e aí ela perde um membro físico. Necessariamente ela perde um no campo astral? É o que às vezes as pessoas me perguntam muito, né? Não necessariamente. Ela tem um corpo físico aqui, ela sofre uma perda, e se ela tem essa perda lá no astral ou não, vai depender muito da reação dela, porque nós não estamos falando desde lá do começo que o nosso campo astral é como nós reagimos ao estímulo. Cada um reage de um jeito. Eu tive um professor que ele tinha um andar muito difícil, né? Ele jogava o corpo, ele teve paralisia, então era uma coisa muito difícil o movimento físico dele aqui. Mas quem o via no astral dizia que o professor não tinha nenhum defeito, ele andava naturalmente, porque há videntes que tem, né? E eu tinha assim muitas dúvidas, eu não sabia lá atrás, no começo, meu irmão perdeu uma parte do corpo físico e mais tarde ele veio a falecer. E eu fiquei assim, com aquelas angústias, como é que ele acordou do outro lado? Meu Deus, ai, queria tanto saber, porque sei o quê. Aquelas loucuras que a gente tem na cabeça da gente, né? Que ao invés de ficar olhando aqui o filho que tá pequeno, não, mergulha na dor e fica fantasiando como é que é a dor, como é que não é. Mas o Pai do Céu, o mentor, o anjinho, né? Naquela bondade infinita, nos permitiu um dia um dos poucos desdobramentos astrais que eu tive feitos de forma consciente, e me foi dada a graça de perceber o meu irmão num tratamento num hospital do outro lado, porque ele faleceu em consequência de um acidente aqui. Então eu fui visitá-lo lá no hospital onde ele chegou. E a minha angústia era, ele perdeu a perna aqui, como é que ele chegou lá feito um saci? Não, ele chegou inteirão, ele era grandão, bonitão, assim, cheguei lá, achei aquele João lindo do outro lado, né? Eu acordei em paz. Nossa, eu acho que o Pai do Céu me permitiu essa visão, porque me trouxe paz para eu me concentrar de novo no trabalho, nas minhas coisas aqui, para eu responder melhor ao estímulo que a vida tinha trazido na minha direção, não é? Então, cada situação é única, porque como você responde à vida, é só você que responde. Só você, é do seu jeito, é a sua forma de ir. A gente vai descobrindo e a gente vai se equilibrando à medida do possível, à medida daquilo que nos é razoável, né? E aí você vai prestar atenção nisso, você vai fazer a sua pesquisa, você vai olhar para você, ver como é que você responde, porque isso é o mais importante da nossa fala. Campo astral é formado pelas suas respostas, por como você elabora suas emoções, como você elabora os seus sentimentos. Aquilo que você faz uma tragédia na sua cabeça, essa tragédia se reflete lá no campo astral. E você olha aí a nossa figurinha de despedida de hoje, que é um menininho. E esse menininho, ele é o meu aluno, ele chama Al.
CLI. Ele é metade aluno, metade cliente. E quando ele chega para mim, eu falo para ele: pesquisa, estuda, se inscreve, compartilha, comenta, né? E você também faz a mesma coisa, você estuda, não fica só com essa pobreza desses minutinhos que eu falo aqui. Você usa isso como um estímulo à tua pesquisa, um estímulo, sabe, para você ir lá mais para adiante. O dia que der para falar mais, eu falo mais. Hoje nós paramos por aqui. Você se inscreve, compartilha. Olha, aí embaixo tá escritinho aí os nossos meios de comunicação, né? Fica com um abraço grande e eu te aguardo na semana que vem.